Bom dia e excelente terça-feira para quem acordou pensando nele, Raglan James, o nosso conhecido ladrão de corpos, doido, problemático. E todo o lance do Lestat falar que agora ele considera o Raglan James como amigo. E aí, pessoal que chorou lágrimas de sangue com David Talbot sendo assassinado fora de tela pelo Louis, que é um negócio que eu gostaria de ter visto pra vibrar, mas eu ainda tô na torcida que vão me mostrar o Marius sendo devidamente lidado por ambos Armand e Danielzita Molloy. Os dois juntos eu quero, tá? Estraçalhando o Marius. É um pedido já que eu fiz pro Roland James. Pessoalmente, tá? Seria assim tudo pra mim, Devil's Minion com sangue no olho atrás desse nojento. Mas assim, eu acho muito interessante que muita gente falando da Seara fica falando, os vampiros precisam de terapia, os vampiros precisam de terapia. E não, né? Não precisa de terapia, que o legal é ver eles serem doentes, o legal. Senão a gente não ia ter assunto pra conversar, né? Os dramas, as tristezas, a gente ponderar o quanto até nós, como espectadores, conseguimos ter empatia, né? Principalmente com a irmã, sim, eu sempre vou voltar pra ele. Mas até pelo Louis, que foi protagonista da primeira e da segunda temporada, muitas pessoas não gostaram do que fizeram aqui na terceira temporada. E tem argumentos de conotação racial e etc., étnica, que poderia ser levado em consideração de fazer ele se desculpar, dele estar super culpado, de todo mundo culpar ele. Mas a gente tem que pensar que a terceira temporada é uma resposta para a primeira e para a segunda do Lestat, né? Que ele foi o vilão ali da história do Louis e da Cláudia. E o vilão escondido, o Coringa, a carta Coringa que foi o Armand todo o tempo, porque a carta Coringa sempre é o Armand, foi o Armand todo o tempo. Por enquanto, que eu tenho certeza que a gente vai chegar na carta Coringa que vai ser o Lestat todo o tempo em algum outro momento, porque a despirocação que ele teve toda nessa temporada, do fato dele estar dodóizinho da cabeça e tem interpretação que poderia levar que ele tava meio, vamos dizer assim, depressivo, quase pulando pra pular na fogueira, talvez assim. Teria sido talvez a reação dele ao ler o livro. Que começa todo esse questionamento dele do passado dele. Ele tem 300 anos de idade, aí as pessoas querem, não, você tem 300 anos, você tinha que ser adulto, você tinha que saber lidar com a sua mãe, com o abuso da sua mãe. Não é assim que funciona a vida, entendeu? Ainda mais pra homem, eu desviei total do assunto que eu comecei, mas ainda mais pra homens adultos que têm uma relação abusiva com uma mulher, numa situação de poder, eles não vão falar, eles não vão lidar fácil, entendeu? É uma situação muito específica quando você é humano. Quando tá acontecendo há 300 anos, é uma extrapolação, que é isso que a ficção traz pra gente, uma extrapolação de situações reais, né? E ali a gente ainda tá com isso aberto. E tanto estamos com isso aberto que quando ele chama a Gabriela de monstro, a gente não vê a reação dela. É uma reação que está em aberto. E por que isso está em aberto? Toda a esculhambação da cabeça do Lestat está em aberto. Porque é o que vai levar ele a ter uma relação com a Caixa. É o que vai levar ele a talvez estar pendente a uma sedução do que ela vai trazer para ele ali, entendeu? Que ele se sente tão rejeitado que toda coisa do Loneliness, né? Quem que vai te amar se você sendo tão ferrado assim? O Luiz escreveu um livro inteiro de como ele foi o vilão da vida dele, da história da vida dele. E aí a Caixa vai chegar e falar, não, você é o meu príncipe consorte, vamos dominar o mundo, eu gosto de você do jeito que você é. Aí é fácil de fazer a cabeça, entendeu? De você Mas a gente não sabe exatamente como eles vão fazer isso. Eu imagino que eles vão trazer paralelos pro passado do Lestat com o Armand e o que aconteceu ali anteriormente, porque muito similarmente à Caixa, o Armand também era mais poderoso que o Lestat. Ele tem um poder de manipulação psicológica
E o Lestat também não via o Armand como uma possibilidade para parceiro da vida e acabou por rejeitar o Armand. Então acho que eles deixaram para trabalhar esses dois, a relação desses dois no passado, porque eles vão criar paralelos quando a Caixa entrar na vida do Lestat e eles começarem a trazer paralelos entre esses dois. Para não traçar com o Louis, porque o Louis já lidamos aqui, que nem eu falei em outro vídeo, porque o Lestat estava numa posição de genitor, então os paralelos eram o quê? Lestat com os genitores dele, que é o Magnus e a Gabrielle, para eles entender como que o Louis e a Cláudia viram ele também nesse papel, entendeu? Então, como a Caixa vai ser uma outra coisa, ela vai ser uma relação mais romântica e tudo mais, aí a gente vai ter mais do Nick e vai ter mais do Armand. É isso que eu imagino como enquadramento das adaptações. E eu acho que faz muito sentido. E agora aqui, essa coisinha, esse bichinho, que ele, teoricamente, a ideia do Lestat ter um amigo é uma das poucas coisas que ficaram faltando aí de como eles espalharam o David Talbot nos livros, né? Porque o Daniel Molloy é o mais velho e é ele que tá fazendo as crônicas, que tá escrevendo as crônicas. E eu imagino que eles vão trazer mais essa parceria nos livros, porque o Talbot assume certo protagonismo no lugar do Louis, eles vão deixando pro Louis. Mas a amizade e a conexão com a Talamasca eles podem muito bem fazer com o Raglan. E não só isso, mas a personalidade do David Talbot tem muitas coisas similares com a do Louis. Tanto é, talvez por isso que a Anne Rice queria substituir um pelo outro. De coisas morais, dele querer ser bom, de tanto que a transformação dele nos livros foi daquele jeito que foi, porque ele não ia se permitir falar sim. E tem coisa aí, mas enfim, mas o Raglan James assumir esse papel de amigo, mas ter uma moralidade mais dúbia e de certa forma coisas mais similares ao Lestat é muito interessante. E esse ator, que é James Kirk, se não estou enganada, ele é muito bom em fazer. Eu preciso ver mais coisas com ele, mas as coisas que eu vi, que eu me recordo, ele tem essa maleabilidade para trazer coisas interessantes para o futuro. Então eu tô muito curiosa com o que eles vão fazer com o Raglan James. Eu espero que ele continue. Eu espero que ele não morra, que ele não suma. Não só isso, mas eu quero coisas dele com a Mel. Eu quero coisas com ele da Mel. Eu quero que até o final. Seria lindo, seria lindo. Se eles forem fazer o que eu tô imaginando que eles vão fazer, que tem possibilidade de fazer. Aí, é bonito. E nada de David Talbot dentro do Rashid, não. Que história é essa? A Anne Rice, ela tem uma conotação. Os livros, de algumas formas, são datados. Ela pega o exótico, né? Do latino, até da cultura negra, daqui do Brasil. Entendeu? Então a ideia do David Talbot está o tempo inteiro dentro do Rashid. Quer colonialismo mais que isso aí? Eles vão fazer nessa adaptação? Nessa adaptação que a gente tá tendo agora. Você acha que cabe essa ideia de Jerico? Desculpa aí, mas é ideia de Jerico pra mim. Rashid é o Rashid. Eu não cheguei nele nos livros, mas eu sei que ele é personagem dos livros. Que eles podem incorporar o Rashid de outras formas, com certeza. Que tem mais coisa no Rashid? Espero que tenha. Mas não que seja o David Talbot dentro dele. Para com isso aí. Mas enfim, o que você acha disso? O que você acha do melhor amigo, do best, do Lestat pós-apocalipse? Conta aí pra mim o que você acha. E da Caixa, e do Armand, e de Devil's Minion socando Marius, porque é tudo que a gente precisa. Quem concorda, bate palma.